E aí, pessoal? No vídeo de hoje, continuo aproveitando minha oficina de garagem, organizando madeira e painéis. Mais importante, preciso fazer isso causando o menor impacto possível. Como muitos sabem, estou tentando montar a melhor oficina possível em uma garagem pequena usando o meu jeito. E para alcançar esse objetivo, multifuncionalidade ou funcionalidade aumentada junto com organização precisa ser minha principal consideração ao projetar meus projetos. Nesse caso, quando preciso de armazenamento para madeira, preciso ser um pouco criativo com a forma como vou guardá-la. Estou pensando em uma área frequentemente negligenciada, que fica acima da cabeça ou sob o telhado. Minha ideia é pegar o arranjo convencional ou unidade de armazenamento montada na parede em vários níveis e transferi-lo para cima, mudando de vertical para horizontal. Ainda terei a mesma quantidade de níveis, ou potencialmente até mais, então terei a mesma ou até mais capacidade de armazenamento, mas estarei liberando o espaço da parede. O espaço liberado na parede servirá para instalar um armário para os materiais que hoje ficam no chão. Painéis cortados, madeira, tubos de aço e PVC, entre outros materiais aleatórios que uso na minha oficina. O objetivo mais importante aqui é tirar isso do chão e armazenar encostado na parede, liberando o chão para me dar o máximo de usabilidade das minhas bancadas móveis e carrinhos. Até agora eu tinha madeira espalhada por toda a minha propriedade e eu realmente quero guardar tudo dentro desta oficina. Esse é o motivo por trás desse projeto. Este projeto começará como um suporte de madeira tradicional montado na parede com montantes fixados, porém desta vez adicionarei um balanço só no topo do montante. Depois vou espaçar ou instalar balanços adicionais ao longo da largura ou no plano horizontal, preenchendo toda a largura do telhado. Para instalar os balanços nos montantes, faço encaixes simples de meia madeira com a serra de esquadria, não precisa ficar bonito, só resistente. E para este projeto estou usando madeira de construção relativamente barata, que eu simplesmente passei pela minha desempenadeira. Grande parte dessa madeira são sobras de outro projeto que fiz em casa. Agora, pessoal, não será um suporte convencional para madeira e sim um rack que reunirá diferentes técnicas de armazenamento, para me permitir armazenar praticamente qualquer material que eu tenha nesta oficina. Não apenas peças longas de madeira e painéis, mas também outras coisas como tubos, aço, barras roscadas, cavilhas e coisas desse tipo. Quero armazenar quase qualquer peça de material da minha oficina, então preciso ser criativo com essas 3 ou quase 4 técnicas de armazenamento diferentes. Neste estágio, sei que o projeto lembra meu suporte de madeira anterior, mas agora vou adicionar suportes em balanço só no topo. Esses pinos mais longos são para o armazenamento na parede que vou instalar aqui, além dos suportes em balanço no topo. Vou replicar isso na largura da minha oficina, colocando outros do lado oposto e uma viga central para suportes em balanço extras. Assim, terei espaço para guardar minhas peças longas de madeira e a seção na parede servirá para armazenar o que estiver no chão. Esses montantes no outro lado da oficina não terão um componente de parede para painéis e itens similares. Ela terá só suportes em balanço, então os montantes são bem mais curtos, permitindo sustentar apenas o suporte no teto.
Pessoal, já instalei todos os montantes curtos no canto superior da oficina e os longos do outro lado. Como disse, os montantes longos são para expandir o sistema de armazenamento, sem incluir peças longas de madeira. Já estas, quero colocar no alto. Vou aproveitar os cantos superiores do telhado da oficina para instalar balanços e armazenar peças longas de madeira. Como pode ver, vou usar um espaço da minha oficina que ainda não tinha sido utilizado. Agora estou quase pronto para começar os balanços, mas acredito que 2 níveis ou áreas para guardar madeira longa não são suficientes. Vou colocar uma viga no centro da oficina, criando mais 2 níveis para armazenar madeira longa. Originalmente, eu queria colocar 2 vigas com 4 conjuntos adicionais de balanços, mas acho que isso seria um pouco exagerado. Então, uma única viga no meio da oficina, e isso também vai me dar pontos de fixação para algumas luzes adicionais. Assim, vou deixar a oficina um pouco melhor para gravar vídeos. Agora, para ter um ponto de fixação atrás da oficina, para as vigas centrais, preciso instalar um suporte transversal atrás ou na frente da porta da garagem. E nessa viga, vou instalar painéis de USB baratos ou de baixo custo para evitar que a madeira que deslizo sobre os balanços danifique a própria porta. Para a viga central, vou usar a mesma técnica para cortar as juntas com a serra de esquadria. Não fica bonito, mas quero dizer, cumpre o papel, funciona e é bastante resistente. Certo. Então essa é a viga que vou instalar no centro da oficina, praticamente pronta para ser instalada. Mas antes disso, vou instalar os balanços. Agora, para esses balanços, vou cortar um encaixe no centro para que fiquem nivelados com o topo da viga. E também vou afinar as pontas em direção à parte externa, porque acho que isso vai ficar um pouco mais elegante. Isso também me dará uma superfície inclinada para talvez instalar luzes ou similares. Certo? Normalmente, para cortar esses ângulos, eu usaria um gabarito na minha serra de bancada, mas isso seria um pouco demorado. Então, dessa vez, optei pela minha serra de esquadria, que pode ser um pouco mais rápida porque tenho vários cortes para fazer agora. Esse gabarito simples transfere o esquadro de corte da serra de esquadria para um esquadro paralelo. Acho que é esse o nome. E eu tenho sargentos para prender a peça porque, obviamente, ela vai ser bem estreita. E, com sorte, isso vai evitar o retrocesso. Vamos ver como funciona.
Então, basicamente, essa é a viga bem no centro da oficina agora, se você olhar para o espaçamento ou para a largura da garagem. Se eu tivesse escolhido 2 vigas, aumentaria muito minha capacidade de armazenamento, mas acho que seria exagerado. A viga central com balanços nas paredes deve ser suficiente para minhas necessidades agora. A viga central está fixada só nas extremidades, mas parece estável. Se ao colocar madeira ela entortar ou não suportar o peso, avalio novamente. Existem pontos de fixação ou de apoio adicionais que eu posso usar para reforçar a viga. Então é basicamente isso para o primeiro componente do meu sistema de armazenamento de 3 partes, ou sistema de armazenamento de materiais, que são os suportes em balanço para o armazenamento de madeiras longas. Agora, mover isso da parede para o teto agora libera a parede, o que vai me permitir construir o segundo componente, que será um sistema de armazenamento para meus painéis e retalhos para o segundo componente. Vai ser simples e direto. Vou colocar uma prateleira abaixo dos caibros para empilhar tudo no chão, sobre a prateleira e entre os caibros. Para as peças maiores, espero que deslizem atrás das madeiras longas nos balanços. A partir daí, posso usar o espaço entre os caibros para implementar um sistema básico de organização, onde agrupo certos retalhos ou painéis juntos. Para mais segurança, vou usar um elástico ou corrente que possa ser presa ou solta facilmente ao adicionar ou remover material do sistema de armazenamento. Certo? Esse é o segundo componente do meu sistema de armazenamento para minha pequena oficina, o compartimento para painéis e retalhos de madeira. Agora, vou focar no terceiro componente de armazenamento, que vai me permitir guardar coisas como esses tubos de trilho em T, você sabe, coisas assim, ou hastes roscadas. Como quase não uso isso na minha oficina, não faz sentido criar um sistema de armazenamento só para isso. Vou prender uma calha de água de chuva sob esta prateleira, permitindo guardar todas essas coisas lá dentro com acesso visual e armazenamento. Agora, a calha não é um sistema de organização, mas sim de armazenamento, então uso para itens que quase não utilizo na oficina e posso simplesmente colocar lá. E na rara ocasião em que eu precisar de algo que está armazenado lá, eu posso vasculhar para encontrar o que estou procurando. Não precisa ser perfeito, só precisa mesmo ser um lugar onde eu possa largar as coisas.
Certo, esses são os 3 principais itens da minha oficina. Unidade de armazenamento de materiais, madeira longa ou peças longas de material, sobras de madeira e também sobras de materiais como tubos. Agora, sei que alguns devem pensar que essa calha de PVC vai acumular poeira rapidamente, e isso deve acontecer em algum momento. Talvez eu coloque uma tampinha de acrílico aqui, com uma dobradiça e um pedaço de acrílico para cobrir a calha, que eu possa abrir ao colocar algo dentro. Mas, por enquanto, como eu não tenho o material, vou só aspirar de vez em quando, conforme for necessário. Há um quarto componente na minha unidade de armazenamento de materiais, mas falarei sobre ele em breve. Primeiro, quero tirar tudo do chão e colocar na prateleira para guardar. Finalmente posso ter mais liberdade para me movimentar na minha oficina. Como eu disse, pessoal, isso não é um sistema de organização, e sim de armazenamento. Eu não tenho o luxo de organizar toda a grande variedade de materiais que eu uso na minha oficina, porque é uma oficina de garagem única. Prefiro guardar tudo junto, mas quando preciso usar, acabo tendo que vasculhar para achar a peça de material que quero. E é basicamente isso para meu sistema ou prateleira de armazenamento de materiais. Ele não é muito bom como um sistema de organização, mas faz um trabalho fantástico como sistema de armazenamento e libera o chão para que eu possa usar meus bancos móveis nesse espaço. Como mencionei antes, há um quarto componente no sistema, o armazenamento de chapas inteiras. Atualmente, não tenho muitas chapas inteiras na oficina, mas, quando tenho, já calculei ou deixei espaço suficiente para entrar uma chapa inteira em ângulo. Ela fica atrás desse ressalto na calha, impedindo que caia e pode ficar quase encostada na parede. Não quero nada no chão. Quando eu tiver uma chapa inteira aqui, poderei guardá-la encostada na parede sem ocupar muito espaço. Estou bastante satisfeito com os resultados. Tenho muito material aqui em cima, mas isso não limita minha mobilidade nem o uso da oficina. Talvez eu devesse ter escolhido 2 vigas, pois teria mais capacidade de armazenamento. Atualmente, estou no limite. Mas não dará muito trabalho adicionar uma viga extra depois, se precisar. Por enquanto, estou satisfeito com o projeto, ele faz o que eu queria, e é isso para este vídeo. Talvez não seja o projeto mais empolgante, mas avancei na criação da oficina ideal em uma garagem pequena para um carro. Agora todo o meu material está fora do chão e posso focar nas bancadas e estações móveis. Agora, se você ainda não é inscrito e quer ver como eu vou montar essa pequena oficina, inscreva-se agora. Mas é basicamente isso para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem. Eu sei que o começo do ano foi um pouco devagar, mas tenho alguns projetos bem legais planejados para um futuro bem próximo. Então vou tentar trazer eles para vocês o mais rápido possível. Como sempre, como eu disse, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!